A escassez financeira é uma mentalidade em que muitos acreditam que os recursos econômicos são limitados ou insuficientes para atender às necessidades básicas ou objetivos financeiros. Essa forma de pensar pode gerar um ciclo de estresse, insegurança e tomada de decisões negativas, dificultando uma vida mais feliz e próspera. Para discutir o impacto dessa mentalidade e como superá-la por meio de novas abordagens, convidamos a consteladora e mentora maravilhosa, Lisiane Andrade. Seja muito bem-vinda novamente, Liz. Estou muito feliz que você está aqui mais uma vez. E eu queria começar te perguntando quais são as principais causas da escassez financeira para a maioria das pessoas. Meninas, muito obrigada pelo convite. E foi revisitar de uma maneira muito bonita e amorosa, olhar para essa escassez. E quais são as principais causas, né, dentro da visão sistêmica? A gente enxerga, primeiro a gente tem que enxergar onde eu tenho escassez financeira na minha vida. Como é que a gente compreende isso? Como é que a gente vê a escassez na minha vida? Quando o dinheiro parece que some, quando eu tenho dificuldade para juntar dinheiro para comprar alguma coisa, quando eu começo um novo emprego, um novo negócio, eu me desmotivo e eu paro tudo, ou esse negócio ele não dá frutos, ou eu venho de uma família muito humilde e eu tenho vergonha é, de, de mostrar que eu tenho estudo, que eu tenho uma nova oportunidade. Quando eu não consigo comprar aquilo que eu quero para os meus pais, eu me culpo, eu sinto vergonha. Quando eu não consigo concluir uma faculdade ou um curso e eu desisto no caminho. Quando eu não consigo lidar com o dinheiro no dia a dia. E eu não consigo, às vezes, passar o meu mês. Ou quando eu trabalho, 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 e aí sempre chega uma conta inesperada. Ou quando eu dependo de alguém financeiramente. A escassez dentro da visão sistêmica é olhar para esses lugares. E aí, o que a gente tem que pensar? Como é que a gente pode estar excluindo? Uma coisa é a biografia da pele, porque isso é a minha realidade. Mas e onde é que isso está, Lise? Nas questões familiares, né? Isso está através das exclusões dos nossos membros, através dos padrões inconscientes que a gente carrega, através da lealdade que a gente tem. Mas como é que isso é na prática, Liz? Isso são os traumas financeiros que de alguma forma a gente carrega. E o que eu queria partilhar hoje, gurias, é que se a gente está falando de escassez financeira, a gente está falando de dinheiro. E dinheiro é energia. E se eu disser para vocês assim, ó, eu vou dar um dinheiro para vocês fazerem uma festa, o que acontece dentro? Felicidade. O dinheiro é energia, ele é emoção. E aí ele vai multiplicar. Agora, se eu disser para vocês assim, olha, o podcast de vocês não tá dando dinheiro. Qual é a sensação que vem? Medo. A gente congela. Então, o dinheiro, ele é movido também pelas nossas emoções. Então, o que está dentro, está fora. A escassez, ela está vinculada ao medo da vida. E se eu tenho medo da vida, eu vou cair em crenças familiares, nos padrões de repetições e na mentalidade. E eu queria trazer uma das causas que pode te ajudar, gente. Isso aqui, ó, é um manual de como ficar rica, na minha versão. O que move, na verdade, como é que a gente muda a mentalidade, né? Como é que a gente toma decisões financeiras? Quando a gente começa a olhar para duas coisas importantíssimas: as 3 leis do amor e a relação com os pais. Existe uma coisa chamada os 5 círculos do amor. E aqui, gente, é o beabá para a gente parar de ter medo da vida.
Aqui é quando a gente começa a fazer troca do dar e receber. Aqui é que a gente recebe as emoções. Então, se a minha família passou por traumas, passou por dificuldades, eu vou registrar esse padrão comigo. Eu gosto muito de um exemplo, a gente que está no marketing digital e quem desenvolveu muito isso, é a história do Érico Rocha e do irmão dele. O avô dele faliu, tá? E a partir da falência do avô, todos os filhos viraram funcionários públicos. Todos. O Érico foi o primeiro a romper isso. E a mãe dele assombrava o irmão menor dele. E o irmão dele tinha medo de virar funcionário público. Então, gente, quando a gente olha para a mentalidade de escassez, a gente tem que descobrir qual é a mentalidade do nosso sistema. E existem 4 mentalidades: a mentalidade infantil, a mentalidade de sobrevivência, a mentalidade do adulto e a mentalidade sistêmica. O Érico, ele entrou na mentalidade de adulto. Ele pagou o preço. Onde é que a gente vê isso, gente? Eu queria trazer uma forma muito simples para a gente começar a entender que, através dos contos da Disney, quem é que tem a mentalidade infantil? O Peter Pan. Ele só pensa no prazer, ele não tem responsabilidade, alguém paga por ele as coisas. Então, eu ter escassez financeira é sinal que alguém está bancando algo por mim. Eu não pago as minhas contas, eu gasto com o prazer para mim. Então, em vez de eu comprar, então, por exemplo, é uma criança, claro que a criança, ela vai querer sempre as coisas para ela e faz parte, só que os pais vão ensinando ela a fazer a gestão da administração do dinheiro. Mas entre comprar um bom tênis e comprar um GIF, comprar uma boneca, o que eu vou preferir? Só que a gente precisa ir amadurecendo. Então, a mentalidade infantil é quando eu ainda uso só para o meu usufruto, só para o meu prazer. Então, é aqueles filhos com mais de 30 anos que moram com os pais e não pagam conta. E se a mãe cobra um IPTU, cobra a internet, e tem gente que está ficando com vergonha. Não é pessoal, gente. A gente se ofende. Tô brincando. Não é E nós duas, são pessoas que não é, conhecemos. é exatamente essa reflexão. A gente conhece alguém que vive isso. Ou até mesmo uma sócia. A sócia, o marido banca o trabalho, ela só está ali de figuração. A gente conhece pessoas que usam os recursos dos outros para bancar. Então, o dinheiro não vai prosperar. Lembra, o dinheiro é uma energia. E o dinheiro ele só fica com quem trabalha. E o dinheiro ele está a serviço da vida. Então, essa primeira mentalidade, a gente vai chamar a mentalidade do Peter Pan. Então, tá, gurias? Quando a gente começa a entender, por quê? Porque criança não tem planejamento, não tem responsabilidade, e vai transferir a conta sempre para alguém. Então, eu quero que tu imagine assim, ó, é como se tu tivesse amigos ricos, tá? E eles te convidassem para jantar. E aí tu acha que eles têm que pagar a conta. Afinal, eles têm mais dinheiro do que tu. E tem gente que faz isso, tá? Existe uma outra mentalidade, gente, que é a mentalidade da sobrevivência, tá? Então, o que é a mentalidade de sobrevivência? É aquela mentalidade onde é tipo um hamster, gurias. Agora me veio, sabe o hamster correndo atrás da rodinha? A gente repete os mesmos padrões. Isso são os padrões inconscientes ou são os mandatos. Agora, recentemente, uma menina me disse assim: a minha avó me contou a história dela. Sabe o que é uma avó contar para uma neta a história dela? Ela está te dando a bênção. Eu fiz esse caminho, você não precisa fazer ele. Ou eu estou te contando esse caminho para que você possa fazer diferença.
A gente precisa conhecer as nossas histórias, porque muitas vezes a história do Érico, por exemplo, ele venceu esse módulo, esse modo de sobrevivência, porque ele foi buscar o desejo do vô de empreender, e ele virou um dos maiores empreendedores de marketing digital do Brasil, se não o maior. E ele tem um lema, ele tem uma frase que é linda, que eu amo, que ele diz: empreender transforma. O modo de sobrevivência, gurias, é como a gente está numa esteira ergométrica. A gente está pedalando, se movendo e não sai do lugar. Não sai do lugar. A gente só paga a conta, o dinheiro não dá para as coisas, a gente tem a sensação de estagnação, a gente tem dificuldade de prosseguir. Ah, Lise, mas eu tenho dinheiro, eu ganho 10 mil por mês, mas só que assim, ó, eu pago a escola das crianças, eu pago o carro, eu pago a faculdade, eu pago o plano de saúde, não sobra nada. Sabe quem é que identifica essa história, gurias? A Cinderela. A Cinderela limpa a casa, faz tudo e não sai de dentro de casa. Então, a gente tem que começar a olhar qual é a mentalidade que eu tenho. Aqui, de qualquer forma, o que é? Eu faço as coisas, eu não deixo de fazer as coisas, mas eu estou numa lealdade sistêmica de não crescer. Outra coisa, eu tenho uma clientezinha que eu amo, a família toda é funcionária pública, toda. Ela é a única a ovelha negra da família. Ela decidiu empreender. E isso ela paga um mundo. E esse é o próximo estágio que eu vou te contar. Esse é o estágio adulto, gente. E alguém lembra da. Vocês lembram da Tiana? Alguém lembra da Tiana? Eu amo ela. Alguém lembra? Não. É um filme da Disney. Tu lembra? Acho que vocês não vão ter idade para Princesa e o lembrar, Vicky. Sapo, não é? Exato! Eu não tenho idade para lembrar Exato! porque eu já era mais velha quando saiu. Não é preciso tão jovem Exato, também. Vicky. Exato. Vicky, a Tiana é a princesa e o sapo. Ela é exatamente isso, assim, ó. Eu lembro que é importante trabalhar. Eu saí de lá, com o meu coração, eu descobri que naquele novo dia eu desenvolvi para ela a autonomia e a competência. Por quê? Porque a história da Tiana ela se responsabiliza pelo sonho. Ela vai buscar tudo para liderar, ela disciplina, ela planeja, ela dá duro, ela cresce. Adulto paga a conta. Crescer é pagar a conta. É tu ser capaz de construir cada tijolinho da tua casa. E aí, quem vive isso? Quem vive isso foi o Érico. O Érico viveu isso. E, e é uma maneira até de a gente honrar ele, né, Gurias? Eu vou tornar a fala dele, porque assim, a Tiana, ela nos traz. Não quer dizer que a gente não tenha desafios, a gente vai ter desafios. Mas a gente vai ter a conexão com a vida. Quanto mais conectada tu tiver com aquilo que chama a tua alma, e quando tu rompe os padrões de lealdade, a vida começa a prosperar. E aí a gente vai para um outro estágio, gurias, que é o estágio que é a mentalidade sistêmica, que é quando o dinheiro ele serve à vida. Então, por exemplo, o Érico Rocha, ele criou valor para todas nós. Quem está hoje no marketing digital, produzindo conteúdo, produzindo curso, está fazendo o quê? Está entregando valor para as pessoas, está mudando a vida das pessoas, está transformando. E aí o dinheiro é uma semente. E uma semente que cresce e beneficia muitas pessoas. O Bert Hellinger, ele é esse estágio sistêmico. Ele é essa mentalidade sistêmica. Ele não ficou, gurias, só na Alemanha. Ele foi para mais de 100 países. Países, eu acho. Talvez seja, eu acho que é isso. Quem é que a gente pode trazer isso? Bill Gates. Bill Gates criou uma fundação. O cara ganhou tanto dinheiro e transferiu.
o benefício para os outros, é uma transformação pessoal e coletiva. Isso me emociona, tá, gurias? Mandela, gente. Mandela mudou uma nação, levou os Jogos Olímpicos, mudou a mentalidade. É coletivo. Outro que a gente pode ver é o Martin Luther King. Essa é a mentalidade. Mas como é que eu tenho essa mentalidade, Elise? Quando eu entendo que o dinheiro não é troca. O dinheiro é troca, não é o meio. Quando eu desenvolvo essa mentalidade, o que vai acontecer? Eu vou aprender as regras do dinheiro. Quais são as regras do dinheiro, Liz? Tudo que eu sinto, tudo que eu penso sobre ele, vai gerar. Eu preciso ter respeito e gestão, e principalmente integridade com o dinheiro. Eu preciso respeitar o dinheiro. Tem uma das perguntas que era sobre a cocriação. A constelação ela não fala sobre cocriação, gurias. Ela fala sobre princípios. E Lizzie, aí os princípios eu, Oi? Fala. desculpa te interromper, mas nessa fala, assim, que tu falou sobre honrar o dinheiro, né? Eu achei essa fala tão pertinente, porque tudo que a gente coloca uma intenção, né, floresce, cresce, se desenvolve. E quando tu fala sobre a expansão de todos esses líderes, né, de todas essas pessoas que transformaram a humanidade, da minha percepção, que é o amar e servir, é isso que nós viemos fazer aqui, né? E quando a gente está nesse lugar de escalabilidade, e me corrija se eu estiver errada, mas foi uma consciência que me veio aqui, que é quando tu serve mais pessoas e é quando tu honra e respeita o dinheiro e acolhe essa energia que aquilo volta, porque afinal de contas existe esse papel de transformação. Achei riquíssima essa tua fala, assim, porque literalmente as fichas foram caindo, as moedas foram caindo, digamos assim, porque Oh, exato. Olha só, eu tinha esquecido já, na verdade. E outra coisa que eu queria até te questionar e reforçar e trazer luz é que tu falou uma coisa muito linda, assim, que agora eu senti de honrar o meu pai, né? Agora é honrar o pai e mãe, já vou aproveitar esse momento, porque eu lembro de quando o meu pai, gratidão, meu pai, me ensinou o valor do dinheiro no sentido de, tu quer alguma coisa? Então tu pode trabalhar para mim por X tempo ou por X questão, e ele me ensinou a trabalhar de pequenininha. E aí, de pequenininha, com 14 anos, eu já saí de casa pela primeira vez, eu sempre falo isso, e integrar o pai e mãe dentro da gente. Se tu puder trazer, por favor, Liz, essa perspectiva também, que é que a gente compreenda que é o pai que leva para a vida e para que a gente seja adultos responsáveis, como tu falou, por pagar a conta, no sentido, mas pagar o preço do crescimento. Porque eu acho que o dinheiro que a gente gera ele é resultado de quem somos. Eu achei linda a tua fala sobre isso, mas é pagar o preço do processo de aprendizagem. É pagar o preço de estar a serviço da minha perspectiva. Eu gostaria que da tua perspectiva mais elevada, terapêutica e aprofundada, tu trouxesse isso para que a gente possa também ouvir. Tá assim, maravilhoso te ouvir. obrigada, Estê. Na verdade, assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o dinheiro ele precisa de um propósito. E os propósitos que a gente estava falando das mentalidades, um é o próprio, é o prazer próprio, que é infantil. O segundo, benefício pelo sistema, eu não cresço, tá? O terceiro, que é a mentalidade de adulto, é quando eu pago o preço, quando eu rompo, e aí é aqui que vai entrar os pais, tá? E a outra, e aí aqui é quando eu me conecto com o meu propósito. O adulto eu me conecto com o propósito. Mas na mentalidade sistêmica eu me conecto com o legado, que transforma a vida de todos e aí cocria para todos. Essa é a história. Só que daí, onde estão as moedas? Onde é que está a escassez? Está com os pais. Só que
Sim, é do pai que eu tomo o mundo, é do pai que eu aprendo a racionalidade, é do pai que eu aprendo o trabalho, é do pai que eu pego o dinheiro em espécie. O pai é o mundo, o pai é a força. Mas é a mãe que permite a força para ir para a vida. E aí a gente aprende assim, ó, tu tem que aceitar o teu pai, tu tem que aceitar a tua mãe. Não é assim, gurias. A gente precisa tomar deles como tu tomou. Meu pai fez uma troca comigo e eu tomei o que ele me deu. É tomar, é se apossar. Então imagina assim, ó, lembra aquela metáfora do rei Salomão, que ele divide a criança ao meio? Então imagina, quando tu tem reserva, queixa, dificuldade, desafio, e tu critica um dos pais, tu corta metade de ti, que nem o rei Salomão. É como uma árvore que não sobrevive sem a raiz. Então, quando tu não entende que 50% é tu, 50% é o teu pai, 50% é tua mãe, 50% é o teu pai, e tu toma isso, toma com todas as vulnerabilidades, com todos os potenciais, tu consegue ir para a vida. Porque aí, no estágio, na Lise, mentalidade do deixa adulto, eu. Desculpa te interromper, mas só para fazer um grande parênteses que eu acho que é importante dentro dessa questão dos pais, do julgamento. Quando eu converso sobre constelação, que eu constelo com a Lise há muitos anos já, pessoal, maravilhosa, as pessoas sempre me perguntam como honrar os pais, mas ainda assim tu vê a humanidade neles e os, como posso dizer, os defeitos das ações que eles fazem. Tu tem essa neutralidade. Tu poderia nos explicar também dentro desse exemplo que tu está trazendo, por favor? tá? Vi que, na verdade, é que a gente tem um pensamento mágico. As crianças olham os pais como super-homens. E só que eles são falhos. A melhor maneira da gente olhar para os nossos pais é num lugar de humanidade. Falhos. E aí a gente olha para as histórias dele. A gente tem que entender que o que eles nos. E aí é difícil, que porque na verdade tem muita dor quando tu julga o teu pai e a tua mãe, é porque faltou algo, é porque tem dor. E aí a gente quer justificar, a gente quer julgar. Isso aqui, na verdade, o que ninguém nos diz é: doeu, doeu, meu amor. Só que toda essa dor vai impedir o teu crescimento. Quando uma árvore machucada, então eu vou pegar aqui, deixa eu pegar. Aí eu vou pegar aqui, ó. Ah, tá, Vicky? Aqui é uma árvore. Aqui, ó, é uma árvore. Sinto muito pelo papel, tá? Aqui tem uma cicatriz. A árvore vai crescer e vai encher, e essa cicatriz não vai aparecer. A questão é que nós ficamos conectadas com a dor. Julgar os pais é a criança que foi negligenciada, a criança que teve experiências adversas, a criança que teve que viver nas disputas entre os pai e a mãe. Então, a melhor maneira de poder perdoar os pais, não perdoar porque tu não é maior que ele, mas a melhor maneira de tu compreender os teus pais e trazer humanidade é primeiro reconhecer que de alguma forma o que eles fizeram te doeu. Mas quem é que quer ferir os filhos? Ninguém quer. Os pais saudáveis não ferem os filhos. Então lembra, a base da constelação é: tudo é amor, mas o amor adoece. E os pais adoecidos é que machucam os seus filhos. Porque verdadeiramente, quem é que quer ferir? Hoje eu atendi uma cliente, a avó dela batia na mãe e a mãe dela batia nela. E o que mais tinha entre elas era raiva. A avó
aprendeu a bater com a bisavó. E aí ela chegou para mim e disse assim: mas eu era uma menina tão boazinha e a minha mãe descarregava em mim toda a dor dela. Então, entender que os meus pais são falhos e humanos, e eu reconhecer a dor que eles me causaram, vai ficar mais fácil. E agora, como adulta, tem coisas que eu também faço que não são tão legais. A gente vai ver que a gente fez coisas que, meu Deus. E às vezes a gente pega se fazendo coisas exatamente como a mãe e o pai fez. E isso faz com que a gente integre eles, porque a gente é 50% cada um. Então, muitas coisas a gente vai envelhecendo e a gente vai dizendo, meu Deus, eu tô igual a minha mãe, eu faço as coisas igual a ela. Ou eu faço igual ao meu pai. A gente faz, porque a gente é registro deles. Respondi, Vicky? Lizzie, e eu queria te perguntar, quero te perguntar justamente isso, né? Porque muitas vezes é como se fosse um ponto cego. Tu repete aquele padrão do sistema, quem nunca, né, gente? E não percebe. Como que a gente, para além, né, de conversar e de receber, né, toda essa, diante de uma abertura, essas falas dos nossos pais, ouvir atentamente, ouvir os nossos avós, como que a gente faz para observar esse padrão? Digamos, se não tiver uma conversa, se essas pessoas já se foram, como que a gente consegue acessar esses registros diante do aqui e agora? Boa pergunta. Na verdade, muitas pessoas não acessam esse registro. A gente tem que ir para a neurobiologia. O que é a neurobiologia? A forma como eu reajo para a vida. A gente tem 3 mecanismos: luta, fuga ou congelamento. Tem uma inteligência que eu chamo de IA, que é o apaziguamento. A forma como a gente se comporta para a vida está vinculada às dores. Então, eu vou te dar um exemplo. Essa família que eu falei, dessas 4 gerações, dessas 4 mulheres, carrega a raiva. A raiva poderia ser um sentimento adotado dessa neta, mas não é. É um sentimento que veio da bisavó, da avó e da mãe. Poderia ficar entre as 3, e ela só sentiria a raiva. Mas ela viveu na experiência dela a raiva pelas experiências adversas da infância. Então, toda vez que alguém grita com ela congela, ela foge, mas ela não se defende, porque ela apanhou muito. Então, através. Lembra que a primeira coisa que eu comecei a falar é qual é a minha forma de escassez na vida? Tu tá só repetindo o caminho. E quem não respeita as mensagens que a vida dá, quem desobedece os sinais da vida, acaba sofrendo. Porque a vida nos traz, Tef. Então como eu me comporto na vida. Eu estou sempre brigando, eu fujo das responsabilidades, eu congelo, ou eu estou sempre achando um mediador, uma mediação, onde na maioria das vezes eu perco. É o teu comportamento, o teu guia. A forma como tu sente, por isso que a gente começou. Tá dentro, tá fora. A forma como eu me relaciono e a forma como existe essa troca é que vai fazer com que eu perceba, aqui eu tô repetindo um padrão. A prosperidade é uma lei da vida. E se eu não estou prosperando, é algo em mim que precisa ser olhado, mesmo que eu não saiba. Respondi. Uma das coisas que tu estava trazendo agora, dessa questão da escassez, é que a gente acaba repetindo padrões, né? E quando a gente constela, a gente vê que a gente repete muito mais do que a gente imagina
Mesmo que a gente queira ser rebelde e diga que estamos sendo diferentes, muitas vezes querendo ser diferente e tu está sendo justamente igual. Mas eu fico pensando assim, o pessoal que está escutando esse episódio, como que pode justamente quebrar esses padrões e ter uma vida mais próspera, né? Quebrar esses padrões de escassez, como que o processo de cocriação pode auxiliar também essas pessoas a, tá, venho de uma família que tem um padrão de escassez muito grande, tive crenças instaladas muito negativas, mas verdadeiramente eu quero mudar a minha vida. O que que eu posso fazer? E que a constelação ela não trabalha com a cocriação, ela trabalha com princípios, com leis. Então, a primeira coisa para a gente cocriar é entender a relação que a gente tem com os nossos pais. E principalmente entender como a nossa criança ela reage aos nossos pais. É a criança que nos prende aos nossos padrões de repetições. E a segunda o Bert criou as 3 leis, e as 3 leis, elas podem ser vistas aqui, gurias, ó, êxito na vida e na profissão. Aqui o Bert fala sobre o êxito, sobre o fracasso. Quando a gente entende isso, a gente tem que entender que além da mentalidade, porque era coisa para dar outro podcast, gurias, porque eu tinha que falar dos 5 círculos do amor. Quando tu fala que a gente repete padrão, o primeiro círculo é os pais. O segundo círculo é a nossa criança interior. E o terceiro é o nosso relacionamento. Então, enquanto eu estiver repetindo o padrão, é que eu estou insatisfeita, eu estou frustrando. Eu só pulo de fase, eu só vou para cá, Vic, quando eu começar a olhar quais as moedas que eu recebi em casa. Qual é a relação que eu tenho com pai e com mãe, e como eu comporto, como eu acolho a minha criança. E a criança ferida é uma coisa que ela faz todos os nossos registros. Por isso que eu falei ali, como é que a gente, a Tef falou, e como é que eu reconheço isso? Através da dor da minha criança. E a prosperidade, ela só chega para quem é adulto, para quem paga preço. Lembra o Peter Pan? Lembra ali o hamster que a gente estava falando? Então, lembra a esteira? Então, é adultecer, independente, agora, desse lugar, e para ir para cocriar, quando tu diz, é viver dentro das 3 leis. O que é as 3 leis? A primeira é o pertencimento. E o que é o pertencimento? É dizer sim para tudo como é, para todos os que estão no meu sistema. Todos. Do jeitinho que é. Ah, Lise, mas esse matou, esse assassinou. Ele pertence. Se eu dou um lugar para todo mundo, eu vou ir para a ordem. E o lugar da prosperidade para nós, gurias, é o lugar da ordem. Não existe lugar mais abundante do que está no nosso lugar. E a gente não carrega fardo nenhum. A gente não carrega as coisas das pessoas. Se eu souber o meu lugar. Mas normalmente a gente diz assim: meu pai faliu, mas se eu tivesse a empresa na época dele, eu teria feito diferente. Não faria. Não, porque se fosse meu, né? Não. E o terceiro é o equilíbrio, gurias. Lembra que eu falei que o dinheiro tem regras? Que é sobre o equilíbrio do dar e receber, é não fazer mal. E também entender que se teu sistema deu golpe, deu fraude, teve dívidas, tu tem responsabilidade sobre isso. Então, eu pago a minha parte, mas eu me libero. E às vezes, de uma forma muito grosseira, é dizer assim, ó, devo, não nego, pago quando eu puder. É reconhecer a dívida que esse sistema fez. Porque não é mais ou menos a história do Covid. O Covid aconteceu lá, não vai cair no Brasil. Não, afeta todos. A gente tem que entender dessa ecologia, o que acontece com um acontece com todos.
E Lizzie, aí, quando eu... Oi, amor. não, pode continuar, pode continuar. Quando eu transgrido essas leis, o que que vai acontecer? Vai vir os bloqueios, vai vir a falta, vai vir a escassez. E se eu tiver na mentalidade de criança, eu vou achar que alguém tem que pagar a conta para mim. Se eu tiver na mentalidade de sobrevivência, eu vou estar pagando sempre a conta para o outro. Tem um exemplo, gurias, que isso tem acontecido já faz algum tempo, por exemplo, a mãe tem problema, tem o nome sujo, ou o pai tem o nome sujo. E aí eles pegam o filho para abrir a empresa. E aí eles vão falir de novo. E esse filho vai para a vida. Os filhos não podem dar os seus nomes para os pais. Isso é a Cinderela, isso é a esteira. Nós, filhos, nós nos sacrificamos pelos nossos pais. A gente sacrifica o dinheiro para pertencer. Então, mais alguma pergunta, Tef? Sim, eu tenho mais uma pergunta. A gente está chegando ao finalzinho. Eu voto. Gente, por favor, deixem nos comentários desse vídeo aqui. Mandem para as pessoas no Instagram também, se vocês querem a parte 2, porque eu tô assim, eu chego até inclinada para frente para escutar a Lizzie. Vocês estão entendendo? Ela tá falando e o meu coração, assim, tipo, pum, pum. Gente, é que não aparece quando a gente não tá falando, né? Mas eu tava assim na tela, escutando ela, e todo o meu sistema processando a informação. Eu queria te agradecer, Liz, a presença, o tempo, toda a informação que tu trouxe, a sabedoria, e também por compartilhar o teu campo aqui com a gente, né? Foi muito lindo. E eu tenho mais uma pergunta para encerrar esse podcast com chave de ouro, que é a seguinte: tu estavas falando justamente dessa questão dos filhos darem continuidade, né? E tu falou, devo, não nego, pago quando puder. Então, existe de verdade esse, talvez, rebalanço energético que o filho ou que a geração futura precisa devolver em prol do coletivo, se os antepassados não honraram ou não criaram a prosperidade de uma forma correta e justa? Como que funciona isso? E se tu pudesse deixar uma mensagem final para os nossos corações, ia ser incrível. Gratidão. A gente precisa reconhecer que existe a dívida. A gente não reconhece. Essa é a grande questão. E aí o sistema vai encontrar a sua própria forma de compensar. Enquanto alguém nega a sua responsabilidade, isso fica passando para os descendentes. Na verdade, o que eu queria deixar é 4 passos simples para a gente poder olhar a escassez de uma outra forma. Então, a primeira é de identificar qual é o estágio que tu tá. Infantil, sobrevivência, adulto, ou tu tá no sistêmico. A partir desse movimento, tu vai entender quais são as crenças que tu carrega e como é que tu lida com o teu dinheiro. A segunda, quando tu descobre, é te permitir ir para o adulto. E o adulto, ele vai te propiciar a tu te conectar com o teu propósito, não o legado, o propósito. E o adulto, ele planeja, ele organiza. A Vicky é maravilhosa, gente, em planilhas. É no adulto que a gente sai do nível e do ciclo de sobrevivência. E o terceiro é que quando tu conecta com o propósito e tu confia nele, é 2 passos para te criar um legado. Então, a mensagem que eu queria te dizer é que só existe abundância no teu lugar. Se tu ficar no teu lugar. E aí, por isso que eu falei, a gente tinha que ter outra, porque faltam 5 círculos do amor. Existe um mapa de identidade. Quando eu descubro a minha identidade dentro do meu sistema, o meu lugar, não existe como não prosperar. Desde que eu descubra onde é que estão minhas moedas. Gurias, muito obrigada. Muito obrigada. É sempre uma delícia fazer o podcast com vocês e preparar. Agradece, Lizzie. É uma honra te ter aqui.